Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos, nosso encontro no programa Mitogário. Como nós estamos falando sobre mitologia japonesa, hoje os nossos personagens são Fujin e Raijin. Fujin e Raijin também são conhecidos como os deuses do vento e do trovão. São alguns deuses mais populares do panteão shintoísta japonês, descrito no Kojiki, livro mais antigo sobre a história japonesa. Fujin é geralmente descrito como forte, musculoso, com um grande saco de pele, o qual é preenchido com numerosos ventos. Quando ele abre seu saco, uma rajada de vento sobra intensamente na terra. Raijin é retratado como imensamente robusto, ao seu redor uma série de tambores, com o qual ele faz os estrondosos trovões. Muitas vezes eles são considerados yukais, demônios, ou espírito, ou monstro. Bom, segundo a antiga lenda do budismo chinês, Fujin e Raijin foram ambos originalmente demônios e que se opunham a Buda. Então Buda ordenou a seu exército celestial que os capturassem. Depois de uma batalha intensa entre os dois demônios e 33 deuses, os demônios foram capturados e convertidos, trabalhando para os céus desde então. Fujin, o deus do vento, sendo o deus dos ventos, dos furacões, dos redemoinhos, é uma das divindades shintoístas mais antigas. Estava presente com Amaterasu, que é a deusa do sol, na criação do mundo. E quando ele deixou o vento sair pela primeira vez, este clareou a neblina da manhã e preencheu o espaço entre o céu e a terra, e assim o sol brilhou. Acredita-se que ele vive acima das nuvens, junto com Raijin, o deus do trovão. Ele geralmente é representado carregando um grande saco de tecido ou pele de animal, repleto de ventos. Quando ele abre este saco, libera uma rajada de ventania. Fujin e Raijin e Amaterasu são responsáveis pelo clima do universo, pois são representados quase sempre juntos. Em algumas versões, eles são irmãos. Supostamente seriam alguns dos inúmeros filhos de Izanagi. Conta a lenda que antes dos humanos habitarem a Terra, uma discussão surgiu entre eles pelo controle das tempestades. Nesta batalha, Fujin cortou o braço esquerdo de Raijin. Algum tempo depois, os dois deuses voltam a serem amigos e Amaterasu recuperou o braço perdido de Raijin para que este continuasse a produzir trovões. Algumas crenças tradicionais atribuem o fracasso dos mongóis em sua tentativa de invadir o Japão no ano de 1274 a uma tempestade criada por Fujin, que recebeu o nome de kamikaze. Kami, divino, kaze, vento. Por isso, kamikaze. Lembra dos pilotos de aviões kamikazes, que eles caíam com seus aviões em cima dos seus inimigos. A iconografia de Fujin parece ter sua origem nas trocas culturais ao longo da Rota da Seda, começando com o período helenístico, quando a Grécia ocupou partes da Ásia Central e Índia. O deus grego do vento, Boreas, tornou-se o deus Vargo na arte greco-budista. Em seguida, uma divindade do vento na China, Tarim, e finalmente na divindade japonesa, Fujin. Durante essa evolução, o deus do vento manteve sua simbologia, o seu jeito falastrão e sua aparência desgrenhada. Raijin, o deus do trovão. Na mitologia japonesa, o deus demônio retratado com dentes e garras afiadas, cabelos longos e com tambor para fazer os trovões. Por vezes, é representado como um deus vermelho que adora comer umbigos humanos, tanto que muitos pais japoneses diziam a seus filhos para esconder seus umbigos durante uma tempestade, senão seriam devorados pelo deus. Seu nome é derivado das palavras japonesas Rai, que significa trovão, e Shin, Deus, ou
Kami. Este, tipicamente descrito como um demônio batendo tambores para criar um trovão, geralmente com o símbolo Tomoi, presente em templos budistas e shintoístas, que significa ciclo ou giro, referindo-se ao movimento da Terra. Desenhado na bateria. Ele também é conhecido pelos seguintes nomes: Yakuza no Ikazushi no Kami, quer dizer, Yakuza 8, Ikazushi trovão e Kami, espírito ou divindade. Kaminari Sama, Kaminari, Kami, espírito ou divindade, mas Nari, trovão, e Sama, um japonês honorífico, que significa mestre. Raiden Sama, Rai, trovão, Den, raios, e Sama, mestre. Narukami, Naru, trovejante, e Kami, espírito ou divindade. Raijin geralmente é acompanhado por Raiju, besta do trovão, que é uma lendária criatura mitológica japonesa de corpo composto tanto de eletricidade como de fogo, e pode aparecer na forma de um gato, tanuki, macaco ou doninho, ou ainda na forma de um lobo azul e branco, ou mesmo um lobo envolvido em raios. É comum seu rugido soar como um trovão. Um dos comportamentos peculiares de Raiju, parecido com o deus Raijin, é o de dormir em umbigos humanos. Isso leva Raijin a disparar flechas de raios no Raiju para acordar a criatura e, portanto, prejudica a pessoa em cujo ventre o demônio está descansando. Pessoas supersticiosas, portanto, muitas das vezes escondem seus umbigos durante o mau tempo, mas outras lendas, no entanto, dizem que Raiju só vai se esconder nos umbigos de pessoas que desavisadamente dormirem ao ar livre. Sociologicamente, podemos compreender que Raijin é o poder indomável e a necessidade de ordem. São símbolos naturais, como trovões, relâmpagos, que representam a força da natureza e se encontram além do controle humano. Sua capacidade e sua imagem imponente e a força bruta são as manifestações que evocam tanto temor quanto respeito. Ao mesmo tempo, a necessidade de ordem como símbolo ao caos e à imprevisibilidade da natureza. Raijin também serve como um lembrete da necessidade de ordem e respeito aos poderes superiores. Os rituais e oferendas dedicados a ele visavam aplacar sua ira e garantir a proteção divina. Ao mesmo tempo, a sua conexão com a autoridade. O poder e a autoridade também se manifesta em representações artísticas, onde é frequentemente retratado com atributos de um governante, com um cetro ou um tambor. Essa conexão reflete a crença da existência de uma hierarquia cósmica e na importância da obediência às leis naturais e sociais. Já Fujin, que traz o vento e as mudanças com a adaptação dessas mudanças. Esses símbolos de transformação, com seus ventos impetuosos, representam a mudança constante e a impermanência da vida. O vento, ao mesmo tempo que pode ser suave e refrescante, também pode ser violento e destrutivo. Adaptar-se às flexibilidades, essas associações a Fujin, a necessidade diante das mudanças inevitáveis da vida. Os japoneses, com sua rica tradição e sincretismo religioso e capacidade de incorporar elementos estrangeiros à sua cultura, demonstram em grande capacidade de adaptação que reflete a figura de Fujin. Da mesma forma, a conexão com a fortuna. Em algumas representações, Fujin é associado à fortuna e à prosperidade, que se espalha sementes de fertilizar a terra, é visto como um agente de renovação e crescimento. Ao mesmo tempo, existem aspectos sociológicos que são compartilhados, da dualidade de Raijin e Fujin, encarnam presentes em suas divindades, que são ao mesmo tempo destrutivos e criativos, temidos e reverenciados. Essa dualidade reflete a complexidade da experiência humana e a coexistência de forças opostas à natureza e na nossa sociedade. Tanto que funções coesivas, como crenças
a eles desempenham um papel importante na coesão social, fornecendo um sistema de crenças compartilhadas que unia as pessoas e reforçava os valores comunitários. Enquanto natureza dos japoneses como um reflexo, essas características atribuem essas divindades como respeito pela natureza, valorização da ordem, da hierarquia e a capacidade de adaptação diante de adversidades. Bom, já psicologicamente, nós entramos logo de cara com a questão do poder e o medo. A projeção do inconsciente, né, Raijin com sua força bruta e imprevisibilidade, pode ser visto como uma projeção dos aspectos mais sombrios e poderosos do inconsciente humano. O medo do desconhecido, raiva reprimida, o desejo de controle são apenas alguns dos sentimentos que podem ser associados a esta divindade. Igualmente, o confronto com o poder. A relação com Raijin evoca um conflito interno entre o desejo de domínio e a aceitação da própria insignificância diante de forças da natureza. A veneração a Raijin pode ser vista como uma forma de lidar com esses conflitos, buscando apaziguar o poder que se teme. A busca pela ordem. Essa busca pela ordem associada ao trovão, atribuído a Raijin, pode ser interpretado como uma tentativa de impor ordem ao caos, de dar sentido ao mundo que muitas das vezes parece incompreensível. Como no nosso mundo presente, muitas das coisas parecem incompreensíveis, parece que o mundo virou de ponta cabeça. Não é o mundo que virou de ponta cabeça, somos nós que não estamos conseguindo acompanhar o vendaval que sacode as coisas, que mudam as coisas de lugar, que mudam, assim como o vento muda tudo, a sociedade ela é mudada todos os dias, a todo momento. O caso é que somos nós que nos engessamos muitas das vezes no tempo e na história e não conseguimos acompanhar. Como nós não conseguimos acompanhar, aquilo passa a ser inteligível para nós, né? Passamos a não entender, não compreender completamente e passamos aquilo que você não entende, não compreende, você teme. Se você teme, você passa a criticar, você passa a combater. Por isso que existe a famosa crise de gerações, pais com os filhos ou os avós com os netos. Por quê? Porque se esse avô, que é a geração muito mais distante da mais nova, que é os netos, ou os pais, que é mais distante dos filhos, se mantém engessado, não acompanha os ventos da sociedade, não passa a não compreender como que o mundo está funcionando, você tende a achar que o teu filho ou teu neto ele é subversivo. E o mundo que ele vive é subversivo. Não, o mundo é o mundo da mesma forma que você vivia há 50, 60, 70, 80 anos atrás. O que muda é a forma como eu enxergo esse mundo, como eu manipulo os instrumentos desse mundo a meu favor. Então é bem diferente essa questão do engessamento, do caos e da ordem. Para quem está engessado, está no caos. Agora, para quem entende as mudanças do tempo, é uma questão de ordem. Adaptar-se, mudar-se, compreender é uma questão de ordem. Até porque é uma questão de sobrevivência. O que foi ontem não será hoje e provavelmente não será amanhã. Quem aí tem 60, 70 anos, ou até menos, 35, 40, já consegue compreender que muitas das coisas que foi estabelecido ontem não é hoje e provavelmente amanhã nem vai mais existir. Outra coisa vai tomar o lugar, se é que já não tomou. Portanto, cabe a mim e a você o quê? Ficar atento às ações do mundo ao meu redor, entendê-las, compreendê-las, principalmente os seus significados e suas significâncias na sociedade e como que eu posso traduzir isso de benefício para mim. Porque, afinal de contas, eu estou vivo. Estou vivo, não importa se eu tenha 40, 50, 60, 70, 80, 100 anos, 200, eu estou vivo. É o mundo que eu estou vivendo. Portanto, eu tenho que entender esses mecanismos para colocá-los a trabalho a meu favor. A meu favor. Mudanças e adaptações, né?
Ansiedade diante da mudança. Fujin, como deus do vento, simboliza a mudança constante e a impermanência das coisas. Essa característica pode evocar sentimentos de ansiedade e incerteza, especialmente em culturas que valorizam a tradição e estabilidade. Nossa sociedade ficou muito tempo sobre a linha da tradição, e a tradição permeia a estabilidade. Tanto que, eu tenho que falar, é uma verdade, essa questão de Deus, família e pátria, por que é uma furada? Deus é Deus, beleza. Mas o Deus que eu acredito é o mesmo que você? A religião que eu professo é a mesma que a sua? As experiências que eu tenho com esse Deus é o mesmo que você tem? Então eu não posso generalizar. Segundo, família. O que é família? Pai, mãe e filhos? Hoje nós temos mãe e filhos, pai e filhos, irmãos, tio e sobrinhos, avós e netos, dois homens com um filho, duas mulheres com um filho, ou duas mulheres ou dois homens, tudo são famílias. Então você começa a compreender que família é para quem? E por fim, pátria. O que eu entendo de pátria? Pátria é um território. O Brasil é um território geográfico. Eu posso viver no Brasil, nascer no Brasil e não me sentir brasileiro. Por quê? Porque é uma questão de pertencimento pessoal, daquilo que eu vejo, daquilo que eu me compreendo, que me entendo como ser humano. Eu posso falar a língua portuguesa. Eu vou dar um exemplo meu. Eu falo língua portuguesa, brasileiro. Eu não gosto de samba, não gosto de pagode, não gosto de sertanejo. Não sou brasileiro. Eu gosto de pop rock nacional, eu gosto de MPB, gosto de música clássica, gosto muito de música instrumental. Isso tem no Brasil? Tem. Isso, por eu não gostar de pagode, forró, sertanejo, funk, eu não sou brasileiro? Não, eu sou. Acontece que eu gosto de outras vertentes musicais que também estão no Brasil, que também são de origem brasileira. Então, esse pertencimento de pátria, ele é subjetivo. Por quê? O que é pátria para mim pode não ser para você. Pátria para mim é o significado de pessoas. Falamos a mesma língua, lutamos as mesmas batalhas, sofremos as mesmas dores, comemoramos as mesmas vitórias, alcançamos os mesmos objetivos, então nós somos uma nação. Saiu disso, aí é uma coisa relativa. Então vocês conseguem compreender um exemplo do que eu falei para vocês sobre a questão dessas ansiedades, da impermanência das coisas, dessa questão abrupta da valorização de tradição e estabilidade, ela muda com o tempo. E cabe a nós entender essas mudanças e, como eu falei, converter essas mudanças, esses acontecimentos do tempo da história, a favor da nossa vida. E diante disso, a busca pelo equilíbrio. A relação com Fujin nos convida a encontrar um equilíbrio entre resistência às mudanças e a necessidade de adaptação. O vento, ao mesmo tempo que pode ser destrutivo, também pode trazer renovação e fertilidade. Novamente, eu falei, né? Saber pegar o que é bom, manter para a minha vida, trabalhar a meu favor. Aquilo que já funcionava antes, não há nenhum problema em continuar. Nenhum problema. E também não há nenhum problema, deixou de funcionar, arrumar outra coisa nova. Não há problema nenhum nisso. A liberdade e o espírito de aventureiro, né? O vento também representa a liberdade e o espírito aventureiro. Essa associação pode inspirar a busca por novas experiências e superação de limites. Isso é crucial para a nossa vida. Pessoas que ficam engessadas, elas estão presas, acorrentadas, muitas das vezes em ineficiências que ela não consegue resolver e está empurrando com a barriga aí há décadas a fim, décadas afora, né? Há anos a perder de vista. Não pode, não tem como. E os dois deuses ainda têm aspectos psicológicos compartilhados, né? Por exemplo, os arquétipos que são universais. Tanto Raijin quanto Fujin podem ser vistos como forças poderosas, naturais, que evocam reações emocionais profundas e complexas. Mecanismos de defesas, por exemplo, crença em divindades como Raijin e Fujin pode servir como um mecanismo de defesa
permitindo que as pessoas lidem com sentimentos de medo, incerteza e impotência. Fonte de inspiração. Ao mesmo tempo que essas divindades podem ser fonte de inspiração, oferecendo modelos de comportamento e valores que podem guiar a vida das pessoas. É lógico que nessa análise psicológica e sociológica e o próprio mito em si, Raijin e Fujin revela-se como divindades podem ser vistas como reflexos de aspectos profundos da experiência humana, pessoal e coletivo. Ao explorar as emoções e os conflitos internos associados a essas divindades, pode-se obter a compreensão mais completa da natureza da sociedade humana, a começar pelo próprio eu, ser humano individualizado, partindo para o social, a forma como as pessoas interagem com o mundo ao seu redor. Portanto, não é um bicho de sete cabeças. O bicho de sete cabeças é quando nós, está acreditado, procurar chifre em cabeça de cavalo. Esse é o problema. Muitas vezes nós procuramos chifre em cabeça de cavalo. Quando nós não encontramos, nós criamos o cavalo com chifres. Então nós temos que compreender muito bem que a nossa vida, o nosso ser, o nosso existir, ele vai muito além do que apenas é o aparente, apenas daquilo que eu vejo, apenas aquilo que é mostrado diariamente, apenas aquilo que vai se permanecendo décadas afora, e na imanência de que nada é permanente. Essa imanência de que nada é permanente é uma tônica. O que quer dizer uma tônica? Ela sempre vai existir. Sempre vai existir, por quê? Porque são pessoas como você e eu que estamos dando voz, cor às necessidades. Já falei e voltei. As crenças dos seus avós não são dos seus pais e provavelmente não são as de vocês. E se vocês tiverem filhos, obviamente não serão os deles. Por quê? Porque a construção da sociedade molda pensamento, atitudes, o que é certo, o que é errado, num grau maior ou num grau menor. E se reconstrui, vai se reconstruindo todos os dias, se refazendo. É como se fosse, eu acredito, acho que o exemplo mais perfeito disso, de ser humano individual e coletivo enquanto sociedade, é a fênix. Ela morre, das suas cinzas ela renasce exuberante. Esse envelhecer, morrer, virar cinzas e renascer, essa constante mudança. Continuamos sendo humanos, continuamos sendo pessoas, mas morremos todos os dias e renascemos novamente toda vez que nós precisamos mudar pensamentos e atitudes para continuar existindo e coexistindo na sociedade, no mundo, na família e com você mesmo. Talvez esses sejam os maiores entendimentos de Raijin e Fujin para nós hoje. Eu desejo um excelente final de semana para vocês e nos veremos semana que vem aqui no canal Pleiadianos. Um abraço a todos.